Olá! Escutem, presta atenção. 2 Fs se compõem essa cidade, ao meu ver. Um furtar, outro foder. Se de 2 Fs composta está a nossa Bahia, errada a ortografia. A grande danda está posta. Eu quero fazer aposta e quero um tostão perder, que isso há de perverter. Se o furtar e o foder bem, não são os Fs que tem essa cidade, ao meu ver. Provo a conjectura já, prontamente como um brinco. Bahia tem letras 5, que são B, A, H, I, A. Logo, ninguém me dirá que 2 Fs chega a ter, pois nenhum contei sequer, salvo se em boa verdade, são os Fs da cidade, um furtar, outro foder. Gregório de Matos. Vinícius, você vai falar sobre o quê? Barroco. Mas o contexto histórico do barroco, de novo esses desenhos do cão e do anjo. Pois é, né? É bom de vez em quando saber que dos 2 lados existem um terceiro. Eu. Olá, pessoal! Voltei com mais um vídeo com a professora Isabel, agora com canal no YouTube. Já recebi o e-mail do YouTube para ganhar dinheiro. Vou ver se eu aceito. Abandono a educação e só fico gravando videozinho. Obrigado, gente. À custa de vocês e de sua internet banda larga. Bom, Vinícius, você já entregou o que você vai dizer. Barroco. E o que eu posso saber sobre o barroco dentro da história? Bom, quando a gente fala de barroco, a gente lembra logo de Ouro Preto. Aquelas igrejas, aleijadinho, aquela coisa toda. Para quem já viu uma obra do barroco, principalmente aqui no Brasil, vê que o barroco ele dá dor de cabeça. Você não sabe para onde é que você olha. É um negócio tão grandioso, tão bonito, tão fantástico, cheio de ouro, cheio de brilho, cheio de detalhe, que você realmente não sabe para onde é que olha. Você fica perdido, né? São tantos detalhes, tantas minúcias numa obra artística, mas Vinícius, o que essas características têm a ver com a literatura, tem a ver com o português, tem a ver com as linguagens e códigos e com a história? Bom, tem tudo a ver. Por isso que eu boto o capeta e o anjo de novo aqui. E eu no meio, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Vamos começar de uma forma bacana. Primeira coisa, você precisa colocar na sua cabeça que a Idade Moderna ela vai entrar também num conflito religioso muito forte, né? Que vai vir com certeza a partir da Reforma Protestante, né? E com as loucas aventuras e ideias fantásticas de Martinho Lutero. Como assim, Vinícius? O que isso vai fazer para pegar fogo na Europa? É simples. A Europa estava passando por peste, a Europa estava passando por um crescimento populacional, e o povo diminuía por causa da peste, aumentava de novo, o povo fazia menino, perdia menino, era aquela loucura. A Igreja Católica, de um lado, falava que isso era uma punição divina. Vocês estão fazendo as coisas erradas, estão fazendo muita esculhambação, muita putaria, e vocês vão morrer mesmo. Por outro lado, as pessoas começaram a se afastar da Igreja Católica por esse caráter de punição, né? Que Deus é esse, muito malvado. E até que Martinho Lutero veio para jogar pedra, fogo, fazer tudo no meio dessa esculhambação toda, com a simples ideia: tenha fé, você vai ser salvo. Povo, como assim? Eu não preciso mais comprar terra no céu? Eu não preciso mais acabar com os meus pecados dando dinheiro para a Igreja Católica? Não. Tenha fé, que vai dar certo. Meu irmão, quando a galera começou a ver essa ideia funcionar, começou a crescer, o povo começou a esvaziar a Igreja Católica e começou a seguir Lutero e falar: isso é bom demais. Quer dizer que eu não tenho culpa? Tem. Todo mundo tem culpa, todo mundo tem pecado. Mas tenha fé, que você vai ser salvo. E a Igreja Católica enlouquece. Meu Deus, o que é isso? Outra religião. Pessoas estão seguindo ela. E a nossa influência na Europa? O que a gente vai fazer? Calma. A Igreja Católica ela está viva. Não é à toa. Então o que ela vai fazer? Se existe a palavra reforma circulando nas bocas e nas mentes das pessoas, ela vai fazer o quê? Uma contra-reforma. E que contra-reforma vai ser essa? É exatamente esse ponto que nós vamos entrar direto no barroco. Por quê? A contra-reforma vai ser o momento que a Igreja Católica ela vai se firmar, vai se fechar numa guarda impossível e vai dizer o seguinte:
Volta à Inquisição. Crie os jesuítas. Essa galera vai para a América. Limite os livros a serem publicados. Agora eu quero ver vocês fazerem putaria. Ou seja, a Igreja Católica ela entra com um confronto direto. O Concílio de Trento vai fazer com que a corda tensione mais ainda. Obviamente que isso não vai fazer com que as pessoas não vão para o lado dos reformistas, mas vai fazer com que toda aquela disputa que começa a acontecer dentro da Europa aumente mais ainda. Tanto que vai ter a igreja luterana, depois aparece a igreja calvinista botando a burguesia dentro do rol das religiões que são protegidas por Deus, porque agora você pode trabalhar e pelo seu trabalho e pelo seu ganho você pode ir para o céu. Ou seja, são dois céus contra um inferno agora. A gente vai ter o céu protestante, a gente vai ter o céu católico e o inferno que continua o mesmo. Vinícius, e por que começar com Gregório de Matos e falando palavras tão feias? Sua exposição mal educada na internet. Simples. É uma obra desse período. É uma obra de um brasileiro. E o Brasil vai sentir esse conflito junto com os jesuítas. Tanto que o Brasil também vai ter o seu período do barroco. E ele vai vir justamente num dos momentos mais incríveis da história do Brasil, que é o ciclo do ouro. Ahá! Como assim? Vamos lá. Reforma rolando na Europa, contra-reforma rolando na Europa, aquela confusão toda, colonização da América, a Igreja Católica querendo mais fiéis, manda todo mundo para a América. E aí, vem para cá, sai correndo. E o que esses jesuítas vão fazer aqui no Brasil? Se você assistiu o vídeo anterior, eu falei para vocês que eles vão começar um contato direto com os nativos e uma catequização aos moldes católicos. Cuidado com isso. Então, o que vai acontecer? Toda essa influência católica vai se enraizar na cultura brasileira a partir dos jesuítas. E quando nós vamos ter o ciclo do ouro aqui no Brasil, né, o que vai acontecer? Todo o centro das atenções no Brasil que estava no Nordeste açucareiro vai para o Sudeste agora. E no Sudeste você vai ter o quê? Uma migração de pessoas para lá, portugueses enlouquecidos vindo para cá, porque falou a palavra ouro, meu amigo. É a mesma coisa hoje que falar que estão dando alguma coisa de graça. Ou promoção. A galera sai correndo. Ou seja, o Brasil começa a inchar de europeus, de brasileiros, de pessoas que estavam no Brasil, nem sabia que era Brasil e agora é brasileiro. Então o que acontece? A arte ela vai se desenvolver e principalmente a urbanização vai desenvolver. Porque agora vai estar todo mundo se concentrando no Sudeste. Então se você não tiver o mínimo de organização urbanística, não vai rolar. Vai ser um pandemônio, né? Então o que acontece? A arte barroca ela vai vir aqui no Brasil justamente para afirmar aquilo que ela quer fazer. O que é? Mostrar o esplendor do pensamento católico. Por isso que a arte barroca ela é tão, não digo poluída, né? Mas ela é ao mesmo tempo harmônica e confusa. Por quê? A ideia da Igreja Católica a partir da Contra-Reforma era chegar uma voadora de 2 pés nos peitos de todo mundo e falar: meu irmão, olha isso aqui, a gente está aqui há mais tempo. Isso vai se refletir na arte. As pinturas elas vão refletir momentos de morte, de ascensão, tudo ao mesmo tempo num lugar só. Isso, Vinícius, confundia as pessoas? De certa forma, sim. Mas, por outro lado, mostrava o poder da Igreja Católica, da sua reafirmação diante essa ameaça reformista. E o Brasil vai sentir isso ainda com melhor, com ouro. Rapaz, a arte barroca no Brasil, ela vai ter ouro. E é ouro pra caramba. Se você acha que o Brasil não teve muito ouro em relação à América Espanhola, você está totalmente errado. Teve ouro que saiu aqui e que ficou por aqui que você nem imagina. Até tráfico de ouro tinha. O Santo do Pau Oco, ou como eu aprendi com um professor meu no cursinho, são os anos dourados. Não vou explicar não. Só você interpretar anos dourados com o lado da sua cabeça, você vai entender onde é que a galera escondia o ouro. Vinícius, dói? Não sei. Nunca fiz. Então o que acontece? Essa arte barroca ela vai ser colocada no Brasil em prática, misturando toda essa arquitetura europeia,
cristã com ouro, domínio mesmo, né? E reafirmação desse caráter católico muito forte que estava se perdendo na Europa e que na América foi visto como uma possibilidade de se reacender. É só você perceber hoje o seguinte, a permanência dessa arte barroca aqui no Brasil, né? A valorização dessa arte barroca no Brasil, que vai influenciar vários estados brasileiros, não é só no Sudeste que se encontra a arte barroca no Brasil, né? E o barroco ele também não vai ficar só na parte arquitetônica, né? E de esculturas e desenhos e tal. Ela vai passar também para literatura, né? Uns em crítica a esse caráter religioso, né? Tanto que o barroco ele vai ser apreendido como uma crítica à Igreja Católica e não algo propriamente católico, né? Mas por outro lado ele também vai ser usado, né? Em sermões. Vinícius, um sermão barroco. Meu irmão, é aquele lance que o cara começa a falar, e no final das contas você já está cansado e não lembra nem o começo da fala do cara. Ou seja, é legal mostrar esses momentos da história, principalmente com a reforma contra a reforma e o barroco na arte, para vocês entenderem que a história ela está totalmente interligada, né? A gente não está separado de nada. Então, se você tem um conflito entre Igreja Católica e reformistas na Europa, desse conflito que é religioso e é um conflito de pensamento, porque as pessoas estão no meio desse conflito, então elas vão enlouquecer, meu Deus, eu acredito em quem? Eu seguro aqui, né? Eu seguro aqui, o que eu faço? Né? Então, nessa crise existencialista, o Brasil ele vai sentir isso, nós sentimos isso, e até hoje nós temos influência dessa disputa, né? Principalmente porque o Brasil ainda tem um caráter cristão, católico muito grande, muito grande mesmo. Então essa influência de certa forma funcionou para a Igreja Católica, mandando os jesuítas para cá. Então lembre-se, entender que produções literárias com textos históricos estão totalmente interligados. Tirem da cabeça de vocês esse pensamento de que as disciplinas das escolas são todas diferentes. Não, cara. No momento em que você perceber que a linha que segura as várias disciplinas do ensino médio, fundamental, o que for, você vai ter uma visão muito maior da história. Então, muito cuidado, meus filhos. Não estudem apenas aquilo que é básico. Estudem de verdade. Aí sim, vocês vão entender as loucuras que eu estou falando. Claro, é muito fácil, né, Vinícius? Você é professor, não precisa estudar. Tá certo. Leia, estude pra caramba. Que aí você vai poder não escolher esse lado ou esse aqui, mas escolher o seu. Entendeu? Valeu, gente. Ah, lembrando, curtam os vídeos para eu poder ganhar dinheiro. Ou não, né? Gente, prazer, tudo de bom, valeu, rock and roll, sempre, tchau, fui. Adoro esse computador.